agora eu e você estamos diante de uma expressão da graça de Deus. Só que Deus remove Vasti, e Ele coloca quem no lugar dela? Esther. Esther, irmãos, é colocado no lugar de Vasti. E quem é Esther? Esther, ela era uma dos judeus, embora não estava, em Israel, eles estavam lá como cativos, estavam espalhados no Império Medo-Persa. Esther, a Bíblia conta que ela perdeu os pais, então ela foi criada por um tio chamado Mordecai. O tio cria ela como filha. Então só que é algo que não favorece muito. Ela não tinha um sobrenome muito forte, ela não tinha um histórico, ela não tinha nada, e Deus escolhe ela, irmãos. Isso aqui é poderoso demais. E essa é a minha e a sua história em relação a sermos escolhidos por Deus. Então olha só, Deus remove Vasti, mas coloca Esther no lugar dela. E a percepção do Espírito que eu tenho nesses dias é que nós estamos diante de um tempo de mudança. Não assuste com as mudanças que vão acontecer, irmãos. Algumas pessoas e alguns lugares, elas serão removidas. Por quê? Porque Deus é mau? Não, é porque elas não entenderam o propósito de Deus naquele lugar que Deus colocou elas. O que Deus vai fazer? Deus vai remover aquelas pessoas, mas Deus vai inserir outras pessoas. Deus vai levantar as Esther desse tempo. Deus vai colocar as Esther deste tempo em lugares estratégicos. Esses lugares, outros serão removidos, enquanto outros serão colocados, porque Deus quer fazer algo através dessas pessoas. Deus quer cumprir o propósito dele através dessas pessoas, e as pessoas que estão em lugares, talvez elas não entenderam o propósito. Deus vai fazer o quê? Deus vai remover essas pessoas e vai colocar outras. Só que isso não é novo na Bíblia. Se nós olharmos a Bíblia, ela tem diversos e inúmeros exemplos de pessoas que foram trocadas, dessas mudanças, Lembra da história de Jacó e Esaú? Esaú era o primogênito, é ele que recebeu a porção dobrada, é ele ali que tinha direito. Esaú tinha direito. Jacó, embora os dois eram gêmeos, mas um nasceu na frente do outro, Jacó nasceu depois. Jacó não tinha direito, não era para ele ser o primogênito. Mas aí lembra que Jacó agora então, em todo momento tentando a primogenitura, até que um dia Esaú disse: é o seguinte, eu estou com muita fome, então faz aí uma lentilha para mim, com carne moída, batata, bota moranga também, faz uma lentilha, e tu me dá um prato, e eu te dou a primogenitura. Na hora Jacó foi lá e fez, e já. E aí a palavra de Deus diz que quando Isaac, ele já estava cego, o pai dos dois, quando ele estava morrendo, ele foi liberar a bênção do primogênito. E aí você que conhece a história sabe, Jacó botou a roupa de Esaú, se fez de Esaú e chegou diante de Isaac. E Isaac fez o quê? Abençoou Jacó. E lá depois Paulo vai dizer, em Romanos nós lemos que Deus quis, foi Deus quem rejeitou Esaú e aceitou Jacó. Não foi Jacó que enganou, não, era o próprio Deus que fez aquele arranjo divino. Então Esaú foi rejeitado e Jacó foi colocado. Esaú foi tirado da posição de primogênito e Deus colocou Jacó na posição de primogênito. É o que aconteceu com Esther, é o que aconteceu com Esther e Vasti. Quando Jacó agora, ele é velho, e ele está lá no Egito com seus filhos, lembra? E a Bíblia diz que José tinha 2 filhos, um era Efraim, outro era Manassés. E aí então José traz os 2 filhos para que Jacó orasse. E o normal então é o mais velho é o primogênito. Efraim é o mais velho, Manassés é o mais novo. Quando Jacó vai orar pelos 2, Manassés o mais velho e Efraim o mais novo. Quando Jacó vai orar pelos 2, Jacó cruza os braços, e a mão direita, que é a da bênção, ele coloca sobre Efraim, e a mão esquerda
sobre Manassés. Quando ele vai orar, José diz: pai, eu acho que o senhor está enganado, está invertido, é que Manassés é o mais velho, Efraim é o mais novo. Aí Jacó disse: não, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, o mais novo vai governar sobre o mais velho. O que Deus estava fazendo? Estava trocando a posição, Deus estava mudando, Ele estava invertendo os braços. Irmãos, chega o dia que Deus decide inverter o braço, chega o dia que Deus decide rejeitar Esaú, mas colocar Jacó na posição. Chega o dia que Deus decide tirar Vasti e colocar Ester no trono. Por quê? Porque tem um propósito a se cumprir. Avivamento é tempo de troca de posição, é tempo de mudança, e isso não é natural, é no aspecto espiritual. Tem outro exemplo também conhecido e fantástico, né? Que é o exemplo de Saul e Davi, lembra? Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo, Saul. E aí Saul, ele faz o quê? Ele não responde a Deus da maneira correta. E não é simplesmente o fato de ter errado, não. Ele mostra um espírito rebelde. Ele faz totalmente oposto. E aí o que Deus faz? Samuel, o profeta Samuel diz para Saul: hoje Deus está te rejeitando. E aí Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá em Belém, na casa de Jessé, e um filho de Jessé, aquele tu vai ungir como rei. Esse é o homem segundo o meu coração. Davi é ungido como rei. 17 anos depois, Davi assume o trono de Israel. Deus rejeita Saul, mas Deus concede graça para Davi. Os filhos de Davi são assim também. Enfim, existem inúmeros que é assim. E por que eu creio, irmãos, que isso está ligado com o avivamento? Porque todos eles que foram trocados de posição, eles arrastaram o mover de Deus. Eles arrastaram. Se você olhar para Jacó, o que foi a vida de Jacó, ele arrastou uma nação. Sim, ele era um patriarca. Se nós olharmos para a vida de Efraim, né, o mover de Deus através da vida dele. Se nós olharmos para a vida de Davi, então, se nós olharmos, né, para o que Davi foi usando, outra perspectiva que nós vemos também aqui, nessa ênfase, é a parábola dos talentos. Nós vemos que ali Jesus, que é o Senhor da terra, Ele dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Teve aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento, enquanto o 5 multiplicou e o 2 multiplicou. O que aconteceu depois quando Jesus retorna? Ele tira o talento daquele que tinha 1 e dá para aquele que tinha mais. Tempos que antecedem avivamento são tempos de mudanças estratégicas de Deus. Deus vai tirar de uns e vai dar para outros. Deus vai tirar uns e vai colocar outros. Assim como Ester, eu creio que nós como igreja seremos colocados em lugares que hoje outras pessoas estão. E não é o nosso mérito, está ligado com o propósito de Deus. Deus está colocando. Então hoje a minha oração é para que o Espírito traga clareza para você nessa noite, e você perceba a posição que Deus colocou você. Você perceba a posição que Deus está nos inserindo. Você perceba profeticamente a posição que Deus vai colocar você, porque nós iremos viver um avivamento nesse tempo. Essa cidade e essa região será impactada, porque Deus está fazendo os seus arranjos divinos. Deus está levantando as suas Ester. Deus está levantando Davi, Deus está levantando Jacó, Deus está levantando aquele que não é, para confundir aquele que acha que é. É assim que começa um avivamento. O avivamento começa com aqueles que não têm crédito, para que o crédito seja de Deus. O avivamento começa com aqueles que não têm potencial. O avivamento começa com aqueles que são igreja de Filadélfia, pouca força, fracos, mas não negaram o nome. O avivamento começa com aqueles que dependem unicamente e exclusivamente de Deus. O avivamento não é produzido pelo homem, o avivamento é produzido por Deus. É Deus que provoca, é Deus que move, é Deus que faz.
E quando nós vemos essa troca, eu quero aplicar aqui nesse momento no aspecto da salvação, é o que nós vimos, é o que aconteceu conosco. A Bíblia diz que a salvação, o próprio Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E assim como Vasti foi destituída, os judeus foram destituídos para que os gentios recebessem a Jesus. Então, para Esther se tornar rainha, Vasti teve que ser destituída. Então, Vasti acabou abrindo uma porta para Esther. Vasti, aqui ela aponta, irmãos, para o mérito. Vasti aponta para aquele que crê e confia em si próprio. E aquele que confia em si próprio, aquele que crê no seu mérito, ele está a um passo da queda. Porque Deus não vai usar pessoas que creem no seu mérito, para que não seja pela lei. O mérito está ligado com a lei. Eu faço, eu recebo. Se eu comporto, eu sou abençoado. Mas um avivamento não é pela lei. Um avivamento, eu vou falar nas próximas semanas, um avivamento é pela graça. Um avivamento está ligado com aquilo que Deus vai fazer. Então, enquanto Vasti aponta para o mérito, Esther aponta para a graça. Enquanto Vasti aponta para aquele que crê, talvez, né? E a Bíblia diz que Vasti, ela era muito bonita, ela era muito linda. Talvez ela não responde ao chamado de Assuero, por quê? Porque ela confiava nela própria. Não, só um pouquinho, quem é ele? Deixa eu aqui comigo mesma. Esther também era muito bonita, mas depois você vai ver a história de Esther. Ela não acreditava no seu potencial, mas ela cria que tinha sido escolhida pelo rei, e por isso Esther alcança favor diante de Assuero, enquanto Vasti é destituída. Vamos ler Esther capítulo 2, irmãos, versículo 15. Como que Esther foi escolhida? Eu e você precisamos de entender, nós fomos escolhidos pela graça de Deus. Foi Ele quem nos escolheu, não foi nós que escolhemos a nós mesmos. Esther 2, capítulo 2, versículo 15 diz: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que outras mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça e fez dela rainha em lugar de Vasti. Eu quero dizer, essa é a sua história, essa é a nossa história. Nós encontramos favor diante do rei, nós encontramos favor diante de Deus. Deus olhou para você e disse: eu quero você para mim, eu quero você. E Ele pegou você e colocou uma coroa na sua cabeça. Hoje você não é mais, você não está mais nas trevas. Hoje você está no reino do Filho amado. Hoje você não é mais um ímpio. Não, hoje você é justificado. Hoje você não está mais em Adão, mas você está em Cristo. A sua natureza foi transformada. Porque você fez algo? Não, porque o rei escolheu você, porque Ele chamou você. Então esse é um fundamento principal para nós entendermos a nossa posição diante do mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender aquilo que aconteceu conosco em Cristo Jesus. A nossa posição foi mudada. Nós estávamos na morte, hoje nós estamos na vida. Nós vivíamos debaixo de condenação e acusação, hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus, debaixo do favor de Deus. Antes nós vivíamos debaixo do nosso mérito.
nós vivíamos debaixo das nossas atitudes. Paulo diz que nós éramos filhos da desobediência. Hoje nós vivemos debaixo do favor do Rei. Hoje nós estamos garantidos. Antes nós estávamos na morte, agora nós estamos na vida. O Rei nos mandou chamar, o Rei chamou você para apresentar diante dele, mas não para condenar, mas para liberar favor sobre a sua vida. Você precisa entender, hoje você está debaixo do favor de Deus, você é favorecido de Deus, você é escolhido de Deus, Ele que escolheu você, não foi você que escolheu a Ele. Os judeus rejeitaram a Cristo, Ele abriu a porta para os gentios, e hoje a graça de Deus está sobre nós. Hoje você pode estar seguro na salvação, você pode estar seguro na obra de Cristo, hoje você pode estar garantido, não naquilo que você faz. Hoje você não vive mais debaixo daquela opressão que o mundo vive. Se você não fizer, você não vai receber. Se você não fizer por você mesmo, você não vai receber nada. Oh, irmãos, Jesus diz que nós temos um Pai celestial. Nós temos um Pai que cuida até dos pássaros. Quanto mais valorosos nós somos que os pássaros. Nós temos um Pai que cuida, das plantas, que cuida das ervas. Quanto mais valorosos nós somos do que isso. Hoje você pode estar descansado nessa posição, a posição da graça. Só que é essa posição nós permanecemos pela fé. Hoje você não precisa mais viver atribulado, você não precisa mais tentando conquistar a bênção de Deus, irmãos. Você já recebeu pela graça. O que Esther fez, irmãos? Obviamente você lê depois o livro de Esther, mas a palavra diz que Esther, ela só foi levada, até o palácio. Aí quando olharam, o eunuco responsável por selecionar as candidatas à rainha, olhou para ela e já chamou ela: vem para cá, Esther. Ela passou pela primeira seleção. Quando ela está na primeira seleção, ele chama ela para, acho que são 15 mulheres, para ficar numa casa, e ela recebeu tratamento durante 6 meses, os melhores esteticistas, é assim que fala? Da época, os melhores cremes, as melhores ervas, ela foi preparada. O que Esther fez? Da onde ela veio? Ela não fez nada. Isso é favor, irmãos. Isso que é porta aberta. Não tem esforço seu. Não é você que tenta fazer. É Deus que abre a porta. É Deus que abre a porta. Você vai indo. É Ele que escolheu você. Ah, pastor, agora comecei a gostar de Esther agora. Também quero 6 meses de tratamento intensivo. Projeto verão. Aleluia. Mas esse é o começo da história. Esther é colocada no trono, irmãos. E aí Pedro diz para mim e para você lá, 1 Pedro 2:9. Olha o que Pedro diz para mim e para você. Por isso que eu disse que é a nossa história. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Essa é a nossa história. Nós não éramos povo, agora somos povo. Nós estávamos nas trevas, mas agora fomos chamados para a maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1 versículo 5. João diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então você foi feito sacerdócio real.
Você foi feito realeza, preste atenção, você foi feito realeza agora, você é um príncipe de Jesus, você é uma princesa de Jesus, você é um príncipe do reino do céu, você é um rei do reino do céu, você é reino, nós somos reino e sacerdócio, nós não somos daqui, mas nós estamos aqui, aleluia irmãos, isso é poderoso. Lembra daquele filme? É um pouco antigo eu acho, ou não? Depende. Como é que é? Um príncipe em Nova York. Quantos lembram de ver esse filme? Lembra? É recente, né? Lembra? O Príncipe em Nova York. Era legal, né? Olha o pastor indicando o filme. Que coisa mais mundana. Mas aqui talvez você entenda melhor. Eu olhei para falar para você. Olha aqui, presta atenção. Ele era um príncipe aonde? Lá no país dele, nem lembro o nome do país. Ele era um príncipe lá. Só que quando ele vem para Nova York, a atitude dele muda? Não, ele continua sendo príncipe, sim ou não? Sim, ele traz todos aqueles badulac e tudo. Ele vive em outro lugar, mas com a essência que ele recebeu lá, da mesma maneira que ele lá. Está entendendo o que é agora eu e você sermos reis e sacerdotes? Não é rei e sacerdote para controlar as pessoas aqui, não, nós não somos daqui, nós somos de outro reino, mas nós estamos em outro lugar, só que nesse lugar, como se fosse Nova York, nós vivemos como reino e sacerdote, a gente traz a cultura, a gente traz o governo, nós trouxemos o domínio, nós trouxemos esse impacto do reino que nós somos, para o lugar aonde Deus nos colocou. Então para eu e você vivemos um avivamento, eu e você sermos esses catalisadores no avivamento, nós precisamos saber de onde nós somos, nós precisamos saber de onde Deus nos colocou, nós precisamos ter a convicção, a experiência individual, que a graça de Deus marcou a nossa vida, que a graça de Deus mudou a nossa posição, que nós não éramos povo, agora nós somos povo, que nós éramos pecadores, agora nós somos justos, que nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa essência, essa é a nossa natureza, essa é a base, e é isso que acontece com Esther. Ah pastor, que maravilha isso, glória a Deus, mas esse é o começo da história só. Deus fez isso para um propósito. Nós não fomos enviados para cá, você não está onde você está simplesmente por uma casualidade. Você não está, eu e você não estamos na cidade que nós estamos, na região que nós estamos, você não está trabalhando onde você está, você não tem uma empresa onde você está, nada é um acaso, nada é casualidade, é porque tudo tem um propósito. Tudo tem algo de Deus, você é alguém estratégico para o avivamento nesses dias. Deus colocou você em um lugar, Deus colocou você num tempo, para que o propósito dele se cumpra através da sua vida. Então a salvação é essa correção de rota, a salvação, ou seja, o ser colocado na posição, é só o início, irmãos, é só o início. É maravilhoso você ter a convicção que é salvo, sim ou não? Maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, só que eu quero dizer que tem uma outra parte ainda, tem um outro aspecto. Você foi salvo para um propósito. Lá em Efésios diz que nós fomos salvos pela graça e não por obras, mas depois diz que nós fomos salvos pela graça para as obras, ok? Então não fui salvo por obras, eu sou salvo para obras. E que obras são essas? O propósito de Deus através da nossa vida. São obras que vão manifestar a glória de Deus, são obras que vão exaltar o nome dEle, são obras que irão impactar o lugar que Deus nos colocou, são obras que irão impactar outras pessoas, são obras agora que irão expressar a glória de Deus, irão manifestar algo. E agora Esther foi colocado numa posição, por quê? Para que o propósito se cumpra. Aí a Bíblia continua contando que Assuero, ele tinha um comandante, o chefe dos comandantes. O nome dele era Amã. Amã era um homem que ele foi coberto de honra por Assuero. E aí o próprio Assuero determina que todas as pessoas precisavam se curvar também diante de Amã, não só ele, diante de Amã. Só que tinha um homem que não se curvava diante de Amã. O nome dele era Mordecai, o tio de Esther. E aí por causa de Mordecai, Amã, ele cria,
essa resistência que se torna uma perseguição contra os judeus, porque havia milhares de judeus espalhados no Império Medo-Persa. E Amã, pela sua influência diante do rei, o que ele faz? Ele induz o rei a decretar pena de morte aos judeus. Eu quero ler com você, está lá em Esther, capítulo 3, versículo 8. Olha só o que Amã faz. Esther já é a rainha, amém? Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das nossas leis, de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Só que o detalhe, Assuero não sabia que Esther era dos judeus. Ele permite Amã, ele decreta, ele permite Amã selar, com o seu anel o decreto. Ele espalha por toda a Pérsia a pena de morte aos judeus. Poderia perseguir, poderia matar, poderia pegar todos os bens, poderia sacrificar, poderia fazer qualquer coisa com esse povo. Só que ele não sabia que Esther era dos judeus. Quando a notícia, agora vamos lá, Esther 4, versículo 1. Quando a notícia chega agora para os judeus, olha a ação deles. Esther 4, versículo 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu com pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Hataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Hataque e mandou que entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Oh, irmãos, aqui chegou a oportunidade histórica. Esther foi salva, amém? Esther foi colocada como rainha, assim como nós, a posição. Esther agora é sacerdócio real. Esther não era povo, agora ela é povo. Ela estava fora, mas agora ela está dentro. Ela está na posição certa. Isso aponta para mim e para você. Fomos salvos pela graça de Deus, aleluia. E nós estamos na posição. Só que esse não é o final da história.
agora acontece uma crise, agora acontece um conflito, agora acontece uma necessidade, ok? Existe um decreto de morte a todos os judeus, todas as pessoas. Há uma necessidade, há um momento oportuno para o movimento de Esther. Você concorda comigo que Esther está num lugar estratégico, sim ou não? Agora é a hora dela, agora é o momento dela. Mas o que ela disse para Mordecai? Mordecai, é o seguinte: ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado, é morte. E eu em 30 dias não fui chamado. O que Esther está dizendo? Eu não tenho nada a ver com isso que está acontecendo. Eu sei que eu e você temos tido revelação da graça de Deus, aquilo que Deus fez conosco. Hoje eu tenho certeza que a sua vida ela foi impactada pelo Evangelho, sim ou não? Tenho certeza que o seu casamento foi impactado. Eu tenho certeza que os seus negócios foram impactados. Eu tenho certeza que a sua vida mudou totalmente. Mudou totalmente, eu tenho a certeza disso. Só que esse não é o final. Não pense que por Deus ter derramado tanta graça sobre a sua vida, sobre a nossa vida, é o tempo de nós respondermos como Esther nesse primeiro momento. Não é tempo de eu e você nos omitirmos de nada. Não é tempo de eu e você simplesmente olharmos as coisas acontecerem. Não é tempo de eu e você agora simplesmente vermos, né, tantas pessoas que hoje, se elas não ouvirem a mensagem do Evangelho, elas estão na condenação. Tantas pessoas, tantas crianças hoje, tantos jovens hoje, que não receberam ainda as boas novas. Tantas pessoas hoje que não estão na mesma condição minha e sua. Eu não estou falando financeira, não estou falando de saúde, eu estou falando um aspecto de salvação. Eu estou falando um aspecto de receber a palavra de Deus. Há tantas pessoas hoje necessitadas, né? Na última semana eu fui olhar o censo, e eu não quero aqui dizer que o censo é mentiroso, mas o censo ele diz que aqui em Cidreira nós temos 17 mil pessoas, e em Pinhal tem 15 mil pessoas. Eu acho que eles fizeram só até a metade, né? Então vamos lá, Pinhal, Cidreira, vamos estender Capivari, Palmares, Tramandaí, Imbé. Nós estamos aqui no mínimo, uma faixa aí de 200 mil pessoas. É muito não? Não, né? Se nós formos ver hoje quantas igrejas tem, e o número de pessoas nessas igrejas, eu acredito que não chega a 15% disso tudo. 10% seria 20 mil, vamos dizer 25 mil pessoas. Será que tem 25 mil cristãos nas igrejas desses lugares? Enfim, eu não tenho dado preciso, mas só para nós pensarmos aqui. Então quer dizer que existe, no mínimo, nessa conta dos 200 mil, entendeu? Estamos inventando aqui um número só para nós ter uma noção. Dos 200 mil, sendo que 25 mil são evangelizados, ou enfim, hoje estão vivendo uma vida com Deus. Nós estamos falando de 175 mil pessoas que não ainda foram encontradas, talvez receberam o Evangelho, hoje não estão congregando. Eu sei que tem diversos pontos, mas vamos dizer que tem mais, vamos dizer que tem 50, vão ser mais, vamos dizer que tem 100 mil, mas ainda tem 100 mil. Eu e você não podemos continuar vivendo a nossa vida cristã acomodados em simplesmente ter sido colocado na posição de Esther, de graça, de favor. E isso é muito, aleluia. Não vamos desprezar isso, não estou desprezando, mas eu estou dizendo que nós precisamos entender que esse não é o final da linha. Tem muitas pessoas para ser salvas, tem muitas famílias para ser salvas nesse litoral, tem muitas crianças para serem salvas, tem muitas crianças para ouvir o Evangelho da graça, tem muita gente para receber a salvação, tem muita família para ser curada, tem muito trauma para ser curado, tem muito demônio para ser expulso desse lugar, tem muita coisa para fazer. E esse tempo de avivamento é um tempo onde o Senhor irá, ou melhor, já está nos despertando, porque tem algo para acontecer através de nós. Ah, pastor, mas eu tenho tanto de problema, pastor. Ah, olha a minha casa, pastor, olha o meu casamento, pastor, olha o meu negócio, pastor, estou com dificuldade financeira. Esther disse para Mordecai: Mordecai, será que tu não sabe? Ah, Esther, né? Depois nós vamos falar o que Mordecai disse para ela. Esther, não, eu sou rainha, está tudo certo, eu estou seguro aqui. Imagina, só, né, o rei me escolheu, como é que ele vai mandar me matar? Ele vai inventar um outro decreto, sei lá, alguma coisa que eu vou ser salva.
E ela justifica para Mordecai: Mordecai, será que tu não sabe, Mordecai, que ninguém pode entrar na presença do rei se não for chamado? A justificativa boa, né? Ah, pastor, eu não sei, falou pastor, eu não sei, eu tenho muito problema, não sei nem falar para as pessoas. Ah, pastor, é que eu tenho timidez, eu sou tímido. Não, pastor, é que é muito frio na oração de manhã, é muito frio vir no culto, é muito longe, não tem gasolina, não tem dinheiro, não tem... É um monte de justificativa boa, maravilhosa. Pastor, eu nem sei aonde que eu vou pregar, para quem, fazer o quê, o que é pregar, pastor. Eu estou mais apavorado que outro. Ao invés de eu orar pela pessoa, acho que ela vai orar por mim, pastor. É um monte de justificativa plausível. E depois ela aumenta para Mordecai: Mordecai, e eu em 30 dias ainda não fui chamada pelo rei. Mas é diante das maiores necessidades, as maiores oportunidades aparecem. As maiores necessidades abrem portas de oportunidade como nunca. Mordecai, ele vai dizer para Esther agora, aleluia, Esther capítulo 4:12, agora só seguindo. As justificativas, foram transmitidas. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther. Aleluia. Não pense, Esther, não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada, isso aqui que é uma oportunidade para mim. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Irmãos, diante de Deus eu estou falando para você hoje. É uma decisão. Jesus, quando ele vai chamar as pessoas para ser discípulo, ele disse: quem quiser vir após mim. Ele não diz que é obrigado, ele diz quem quiser. Eu vejo aqui Mordecai, o discurso de Jesus aqui, Mordecai, firmado nisso. Ele diz para Esther: Esther, é o seguinte, não pense que você não vai receber a punição também, porque você é judeu, dos judeus. Não pense disso, mas se você se calar agora, Deus vai levantar socorro de outro lugar, porque Deus vai socorrer. Mordecai está convicto que Deus vai socorrer, amém? Deus vai fazer algo, não vai acontecer a tragédia com os judeus. Mordecai sabe, e eu creio que Deus vai levantar um avivamento nesse lugar. Deus vai levantar um avivamento nesse litoral. Eu creio que centenas e milhares de pessoas serão salvas. Eu creio, Deus vai fazer. Mas ele diz para Esther: se você ficar quieta, Deus vai levantar outro. Não ouça isso como uma ameaça. Meu Deus, fui no culto, o pastor está me ameaçando. Não, eu estou te mostrando a oportunidade histórica que está diante de nós. Há uma oportunidade histórica de ser usado por Deus. Porque Deus vai fazer? Sim, Ele vai fazer. E a graça de Deus trouxe essa oportunidade para mim e para você, para nós participarmos daquilo que Deus irá fazer. E aí, ele continua dizendo, na segunda parte do 14, ele diz para Esther: mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como essa, que você foi elevada à condição de rainha? E a pergunta é: será que não foi para esse tempo que você foi colocada onde você está? Será que não foi para esse tempo que você está aqui nessa noite? Será que não foi para esse tempo que Deus deu o potencial que Deus deu para você? Que Deus deu as habilidades que Ele deu para você? Será que não é para esse tempo que Deus deu a conexão que Ele deu para você? Será que não é para esse tempo o dinheiro que Deus colocou na sua mão? Será que não é para esse tempo a ousadia que Deus já liberou sobre você? Será que não é para esse tempo a fé liberada sobre a sua vida, que Deus colocou em você? Será que não é para agora? Mordecai está dizendo para Esther: Esther, será que tudo aquilo que aconteceu, Vasti ser rejeitada, você ser escolhida pela graça, será que tudo aquilo que aconteceu, não é por isso aqui agora? Será que todos os processos que você passou na sua vida cristã,
Será que todos os aprendizados, todos os traumas que foram sarados, será que toda a revelação da graça que você tem, será que toda a condição que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, as condições físicas, de inteligência, de psique que você tem, será que não é para isso? Será que Deus, de uma maneira estratégica, não planejou todas as coisas? Porque você sabe, se você avaliar, você poderia estar em outro lugar hoje. Você poderia estar fazendo outra coisa. Você talvez nem estaria casado com o que você está. Você nem seria pai, não seria mãe. Você poderia estar trabalhando em outro negócio. Você poderia estar, talvez um tanto de coisa que você tentou fazer não deu certo. Será que todos os fracassos que você teve, achou que Deus não queria? Será que tudo aquilo não era Deus orquestrando por trás, que você não estivesse aqui? Será que todas as palavras que Deus já liberou sobre a sua vida, todos os sonhos e projetos que Deus colocou dentro de você, será que as revelações, as visões que Deus já deu para você, será que o que Deus tem falado para você nos últimos anos, no último ano, nos últimos meses, não é para esse tempo? Será que agora não é a hora de nós agirmos como nunca agimos? Será que a hora não é de nós cremos como nunca cremos? Será que aquelas palavras proféticas que você recebeu há anos atrás e não se cumpriram, será que não é agora? Não chegou o tempo, irmãos? Mordecai disse para Esther: será que não é por isso que Deus colocou você no trono, Esther? Esther foi colocada numa posição estratégica. Não era sobre Esther, é sobre aquilo que Deus queria fazer através da vida de Esther. Será que o diploma que você tem de formação não é para esse momento agora? Será que a condição que você tem hoje não é para agora? Não é para esse tempo, irmãos? Medite isso agora. Medite, será que não é para isso? Porque o tempo é agora, o avivamento é agora. Se nós nos calarmos, Deus vai levantar outros. Deus vai levantar outros. Deus vai levantar outros. Paulo disse: eu sou o menor de todos os apóstolos. Não sou nem, na verdade, devo ser considerado como apóstolo. Nem devo ser considerado. Sou o menor deles. Mas o seguinte, eu trabalhei mais que todos. Eu fiz mais que todos, mas não eu. A graça de Deus através de mim. Aí Paulo diz: não tornei a graça de Deus vã. O que Paulo está dizendo? Tudo que eu recebi, eu não guardei. Eu não enterrei o talento. Eu não ignorei o tempo que eu estava vivendo. Hoje, irmãos, a vida cristã, ela não é sobre você não poder fazer coisas. Talvez você ainda está lutando contra o pecado, e eu compreendo a sua luta. Só que quando você tem a revelação que o pecado já foi resolvido, você não vive lutando contra o pecado, você vive sobre ele. Nós lemos essa semana Romanos. Quando você vive ainda lutando pela sua vida financeira, você vive lutando querendo conquistar coisas nessa terra, você vive tentando ser reconhecido, você tentando conquistar, você tentando fazer, buscando sucesso profissional. Eu quero dizer que quando você tem a revelação da graça de Deus, da sua identidade em Cristo, você vive sobre essas circunstâncias. As suas preocupações são outras, o seu coração é outro. Pastor, a minha vida é resumida em resolver problema. É porque, sabe por que você vive tentando resolver problema? É porque você acha que um dia os problemas vão acabar. Eu quero dizer uma novidade para você, que você já sabia: os problemas não vão acabar. Pastor, quer dizer que não tem que resolver? Tem que resolver, e eles vão resolver. Só que eles não podem consumir você. Não é isso que deve consumir você. Você talvez está tentando, está vivendo, eu quero dar conforto para minha família. Eu quero fazer um pé de meia, que eles tão falam do pé de meia, né? Tão fácil fazer um pé de meia, né? Não precisa nem fazer, é só lá comprar um pé de meia. Mas entende? Eu quero conquistar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Irmãos, ok, glória a Deus por isso. Deus vai dar isso para você, amém? Mas eu quero dizer que tem uma vida superior a isso. Esther estava no trono. Ela merecia estar no trono, sim ou não? Não. Ela não fez nada, foi Deus que escolheu, Deus que botou ela no trono. Ela podia agora descansar. Não, agora eu tenho, meu Deus, eu tenho eunucos na minha disposição. Eu tenho o que faz o meu cabelo, que faz a minha unha da mão, que faz a unha do pé. Na verdade eu tenho o que faz a mão direita, outro que faz a mão esquerda.
Tem outro que vem pintar a florzinha, tem outro que apaga a florzinha. Eu tenho aqui, corta o meu cabelo, aqui pinta e que faz a mecha. Eu tenho as lojas de sapato ao meu dispor, eu posso fazer tudo. Ela poderia achar que a vida dela agora é essa. Não, agora eu vou desfrutar. Não, agora está tudo certo, agora eu vou ficar aqui, entende? Piscina, sauna, massagem. Ah, o pastor está dizendo que não pode fazer. Não, não pode fazer tudo. Estou usando uma linguagem figurada para você entender aqui. Nós somos salvos pela graça, amém? E a graça nos garante toda a provisão. Só que essa provisão é para cumprimento do propósito. O lugar que Deus colocou você é para cumprimento de propósito. O tempo que Deus colocou você é para cumprimento de propósito. O marido que Deus deu para você, a esposa que Deus deu para você, a família que Deus deu para você, é para cumprir o propósito, não é o final. O emprego que Deus deu para você, a profissão que Deus deu para você, a empresa que Deus deu para você, não é o final, é para cumprimento de propósito. O diploma que Deus deu para você não é o final, é para cumprir o propósito, porque tem algo que Deus quer fazer através de nós, irmãos. Então não é o tempo de nós calarmos, não é o tempo de eu e você ficarmos omissos e passivos, é o tempo de nós atuarmos, é o tempo de nós agirmos. E o Espírito está falando para você, como Mordecai falou para Esther: será que não é para esse tempo? Eu sei que a gente cria uma expectativa que parece que nunca chega, e a gente na verdade nem quer que chegue a ela. A gente fica criando, né? Não, vai ser o dia eu vou realmente me entregar, o dia realmente eu vou fazer. Não, eu quero fazer isso para o dia, né? Então a gente vai protelando as coisas, entende? Vai protelando, procrastinando o tempo. Não, daí um dia eu vou ser intenso com Deus, um dia eu vou fazer um jejum, outro dia eu vou fazer oração, um dia eu vou conseguir orar, um dia eu vou ter um compromisso com Deus, um dia, né, eu vou me entregar para Deus. Quando eu for lá velhinho, daí não tem mais nada para fazer, eu vou entregar. Deus usa todas as idades, mas o tempo do Senhor é hoje, o tempo do Senhor é agora, o tempo do avivamento é agora. Deus quer usar você, Deus escolheu você, Deus chamou você. E a Esther diante, olha a resposta de Esther, irmãos, aleluia, aleluia. Diante disso, Esther não saiu, agora entendi, ela não saiu fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Não, ela não saiu se batendo. Não, agora eu vou lá, vou pegar a mão, vou falar umas verdades para ele. Vou falar para Assuero também que não é desse jeito. Não. Olha o que o texto diz, versículo 15, capítulo 4, 15. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia lhe ordenado. Ela não saiu fazendo qualquer coisa, ela disse: gente, vamos jejuar. Obviamente o jejum não é uma regra, não é uma lei, mas o que ela está dizendo com isso? Vamos buscar em Deus de maneira que nós vamos agir. Vamos buscar no Senhor de que maneira que nós vamos participar disso. Vamos buscar no Senhor. Isso mostra a dependência de Deus, porque senão você pode ter a revelação desse chamado aqui, você pode entender a oportunidade histórica, mas qual é o risco de você se tornar um cavalo solitário? Você querer fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você querer agora, não, agora eu vou fazer 10.000 panfletos e vou entregar nas vilas. Não, agora eu vou comprar 2 ônibus e vão encher de criança para ir para os GC. Ok, não estou dizendo que a direção de Deus não possa ser essa, mas primeiro você responder: vamos buscar em Deus. Esse é o tempo. De que maneira nós vamos agir? Nós vamos agir, nós vamos atuar, mas nós vamos buscar do Senhor. Qual que é a maneira, qual que era o jeito, de que maneira? Ela não saiu fazendo qualquer coisa, sabendo a sua posição e da sua influência. Ela foi buscar de Deus.
Então, se Deus deu para você algo, agora nós devemos buscar nele, de que maneira que nós vamos usar aquilo que Deus nos deu. Se Deus nos deu uma revelação nesse tempo, nós vamos buscar de Deus, de que maneira nós vamos atuar. Se Deus nos colocou em posição estratégica, nós vamos buscar de Deus a estratégia para nós avançarmos, para nós sermos esse canal. Mas o fato é que nós estamos diante de uma oportunidade histórica. É para esse tempo, é para esse momento que Deus escolheu você. Deus irá mover nesse litoral, um avivamento acontecerá nesse litoral. Nós temos orado, nós temos profetizado, o Espírito tem ministrado no nosso coração. O Senhor vai salvar pessoas, em nome de Jesus. Nós cremos, declaramos, profetizamos, pessoas serão salvas, em nome de Jesus, crianças serão salvas. Nós temos orado, irmãos. Nós temos alvo, Senhor, nós queremos GC lá em Quintão, nós queremos GC em Magistério, nós queremos multiplicação em Pinhal, nós queremos GC na Costa do Sol, nós queremos multiplicação em Capivari do Sul, nós queremos GC em Palmares do Sul, nós queremos multiplicação aqui em Cidreira, nós queremos GC em Tramandaí, nós queremos GC em Bé, Senhor, nós cremos, porque o Senhor quer salvar, o Senhor vai salvar. Senhor, multiplica as crianças, Senhor, o Senhor vai salvar crianças, multiplica líderes, Senhor, levanta pessoas, levanta irmãos. Nós temos orado para o Senhor, Senhor, nos dá uma escola cristã, Senhor, nos dá uma creche cristã. Nós temos orado. A palavra diz que Esther orou, ela jejuou 3 dias, e depois de 3 dias ela entra diante do rei. Esther capítulo 5 versículo 1. Depois de 3 dias, terceiro dia, né? Ela entra diante do rei. Olha só. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. Oh, irmãos, ela foi. Ela entrou no pátio, no interior do pátio. Não podia entrar. Ela entrou. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Irmãos, se eu não me engano, foi no ano passado que o Senhor me trouxe essa palavra, e hoje eu estou tendo clareza dela. O Senhor me levou à passagem do cego, quando Jesus está passando e o cego está clamando por Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Ele diz: eu quero voltar a ver, Jesus. Poderoso, né? Só que o cego não tinha a revelação que nós temos. O pedido do cego foi maravilhoso, só que ele resolveu o problema de quem? Dele. Será que quando Jesus pergunta: o que queres que te faça? Oh, irmãos, se é hoje, eu ia dizer: Senhor, eu não quero só que o Senhor me dê revelação, eu quero que o Senhor dê revelação para esse lugar. Eu não quero somente revelação do teu amor, eu quero que o Senhor dê revelação do teu amor para esse litoral. Senhor, eu quero que o Senhor faça por essa cidade. Eu quero que o Senhor mova através de nós, através da igreja. E aí, quando Esther, ela chega diante do rei, e o rei pergunta para ela: o que tu queres? Pode pedir. Oh, irmãos, e essa pergunta, ela está batendo dentro do meu espírito, o Senhor dizendo: o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu sei que parece muito lógico: Senhor, eu quero que o Senhor salve, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo. Mas, irmãos, quando Deus está fazendo isso, Deus não é tipo o gênio da lâmpada, entendeu? 3 pedidos, não. Deus está dizendo: o que você quer que nós fizemos junto na terra?
o que nós vamos fazer? E eu estava orando na semana passada, né, acerca de algumas coisas. Nós estamos orando pelo encontro, né? Aleluia, semana que vem. E eu orando, Senhor, né, nós sempre temos um alvo aqui mínimo, por conta dos nossos GCs, né, Senhor? Tantas pessoas, desde o ano passado, né? Nós tínhamos 10 pessoas por encontro. E aí, esse ano, 12 pessoas. Aí esse ano o Senhor não colocou mais, 15 pessoas. E aí nós oramos no outro encontro, foi só 4, 5, eu disse, Deus não pode. E aí eu fui para o jejum, oração, o Senhor, nós clamamos, porque o Senhor tem pessoa para salvar. E aí foi 15 no último encontro, né? E eu comecei a orar, Senhor, né, manda 15. Aí eu lembrei dessa pergunta, eu disse, Senhor, não, manda 20. Senhor, 25 pessoas no próximo encontro, eu creio que o Senhor pode fazer. Mas diante daquilo que Deus pode fazer, 25 ainda é pouco, né? Mas o Senhor tem me dado fé para 25, eu creio que 25 vão estar no próximo encontro daqui. Não é, nossa pastor, então agora nós temos que ter alvo, e agora é pelo alvo. É assim que Deus faz. Nós precisamos estabelecer parâmetro. E nessa semana eu voltei a orar por algo que eu tinha parado de orar, para o Senhor nos dar uma escola. Nessa semana eu voltei a orar pela escola, porque esses 3 dias de Esther aqui, em jejum, não é para que o rei faça, é para que fé seja gerada nela, para que ela entrasse em ousadia diante do rei. Porque quando nós entramos com ousadia diante do rei, ele vai dizer, pode pedir que eu vou fazer. Pede e recebe, bate e vai abrir, busca e vai encontrar. Então agora a nossa posição é para fazer sim, mas não é fazer com base no nosso esforço, fazer com base na nossa capacidade, é sermos o canal do céu aqui na terra, e isso exige-nos fé. Para finalizar, Hebreus capítulo 4:16, a versão do Novo Testamento do que acontece com Esther. Paulo diz, depois de, o escritor de Hebreus, depois de falar sobre o descanso, a fé e a graça, ele finaliza o capítulo dizendo, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós estamos diante do avivamento, amém? É o Senhor que vai fazer esse avivamento, mas Ele escolheu para ser através de nós. Nós fomos alvos da graça, nós éramos trevas e somos luz, nós estávamos na morte, estamos na vida, aleluia. Você é feliz por isso? Glória a Deus. Mas eu quero dizer que tem algo para acontecer através de nós. Vasti foi destituída para Esther ser colocada no trono. Você foi colocado no trono. Você agora é rei e sacerdote do reino do Filho do seu amor. Você é realeza. Eu e você temos autoridade, porque Deus nos deu autoridade, não é por nós. Então tem algo para acontecer através de nós. E a nossa resposta agora é, diante do tempo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós temos visto nessa cidade, nesse litoral, nós vemos muitas necessidades. E essa necessidade é uma oportunidade para mim e para você respondermos. Então a nossa busca é para que o Senhor gere fé em nós, para nós entrarmos diante do trono da graça e recebermos a graça necessária, ou seja, a provisão necessária para cumprir o propósito, irmãos. Dentro do propósito de Deus não faltará nada, não faltará nada, não faltará pessoas, não faltará recurso, não faltará estrutura, não faltará logística, porque todas as coisas estão prontas em Cristo Jesus. É uma questão de nós crermos e entendermos a oportunidade histórica. Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro nós vamos buscar em Deus. Nós estamos lendo a palavra, nós estamos orando todos os dias, nós estamos jejuando, eu estou jejuando e buscando Deus, como que é, de que lado que é. Senhor, gera fé no meu coração, gera fé no meu coração, gera fé no meu coração, porque eu tenho a certeza, a convicção, irmãos, que Deus vai mover, como nunca moveu nesse litoral. Eu creio que nós veremos salvação como nunca vimos, eu creio que nós vamos ver milagres, curas, sinais, maravilhas como nunca. Eu creio que nós
iremos multiplicar como nunca. Eu creio que o nosso impacto na sociedade será como nunca. O Senhor que vai fazer, mas através de nós. Por isso que nós estamos orando: Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós, a Tua unção sobre nós, o Teu poder sobre nós, porque não é na nossa força, não é no nosso intelecto, não é na nossa capacidade. Por isso que nós queremos mais do Teu poder, por isso que nós queremos mais da Tua unção, por isso que nós oramos, declaramos, profetizamos sobre o nosso estado, avivamento. Por isso que nós profetizamos sobre essa cidade, nós profetizamos sobre esse litoral, avivamento. É por isso que nós oramos, é por isso que nós reunimos todas as semanas nas casas, porque o Senhor vai salvar, o Senhor vai fazer. Nós estamos diante do avivamento. Oh, irmãos, eu quero dizer para você: você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para isso. Deus escolheu você para isso. Pastor, mas olha para mim, pastor. Não é você, é Ele através de você, é Ele através de você, irmãos. É pela graça mediante a fé, pela graça mediante a fé, o Senhor irá nos dar centenas e centenas de pessoas nesse lugar. O Senhor vai gerar um avivamento nas igrejas desse litoral. Esse prédio será pequeno com tanta gente que nós vamos reunir aqui. Nós vamos batizar esse ano centenas de pessoas e centenas de pessoas. Nós iremos pregar o Evangelho com mais ousadia. Você verá os paralíticos levantando. Nós veremos os cegos voltando a ver. Nós veremos libertação. Nós veremos cura, sinais, maravilhas, porque nós nos posicionamos, Senhor. Traz um avivamento para essa cidade, para esse litoral. Move, Senhor, move nesse litoral, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de Ti, que a Tua graça e o Teu favor transborde nesse litoral, a revelação do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito venha sobre nós. Nós declaramos sobre a igreja, em nome de Jesus.